Obrigado também. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui hoje com todos vocês e conversarmos um pouco, trocarmos ideias, trocarmos experiências a respeito de um assunto tão significativo para nós, que envolve a trajetória de vida e a saúde. Esse nosso estudo de hoje, ele vai ser bastante focado num trabalho de doutorado que eu estou fazendo por uma parceria entre a Universidade Federal do Acre e a Universidade de São Paulo. E já estou em fase final, na redação do trabalho. Então, assim, vocês vão tomar conhecimento dessas impressões do que está sendo analisado e poucas referências ao Evangelho ou à espiritualidade. Por outro lado, a vida de cada um, ela é um repositório de lições para que os demais olhem, analisem e tirem lições para si mesmo. Algumas pessoas acham que a gente não aprende a não ser pela vivência, pela própria experiência, mas é possível que a gente possa contestar isso, porque, por outro lado, assim, algumas pessoas argumentam que só os tolos não aprendem com a experiência alheia. Então, assim, nós estamos nesse dilema, mas eu acho que vale a pena analisar todo o percurso de algumas pessoas e dentro de uma hipótese que foi levantada como base para o trabalho dessa pesquisa. Tá? Prognóstico e patografia em pacientes com câncer. Esse é o título oficial do trabalho, que poderia ser lido da seguinte forma: prognóstico e história de vida. Ponto. É uma hipótese levantada a partir do conhecimento da homeopatia, mas não envolve o tratamento homeopático, não tem a ver com a comparação entre a homeopatia e outras terapêuticas, mas a compreensão da homeopatia, do que é doença, qual a relação entre os sintomas da doença, especialmente físico, né, da doença orgânica, com o temperamento. Isso é um tema que a gente já vem trabalhando na homeopatia há muito tempo. Né? Então, fizemos uma derivação e uma proposta, digamos assim, generalista de analisar qual a implicação da trajetória de vida com a doença das pessoas. O fato de trabalhar com pacientes com câncer, nesse caso aqui, justifica-se apenas por uma necessidade de selecionar um grupo de pacientes que tivesse uma doença importante e, em muitos casos, uma doença grave, alguns pacientes em estado terminal, porque a hipótese é que a trajetória de vida ela tem uma implicação direta na doença. Né? Então, se você pegar um grupo só de pessoas em estado relativamente bom de saúde, provavelmente a história de vida não vai ser tão marcante como os pacientes que apresentam uma doença grave. Então nós temos aqui alguns conceitos, né, que os profissionais auxiliam, mas a cura depende da pessoa. Isso é um conceito básico que nós estamos cada vez mais convencidos, que o que leva uma pessoa a ter uma boa resposta é porque ela tem uma trajetória de vida compatível com essa boa resposta. E o contrário, né? Tá certo? Então, assim, se uma pessoa vem numa trajetória muito complicada, muito confusa, cheio de aspectos doentios, é difícil ela se mudar em tempo hábil para fazer um aproveitamento satisfatório de um tratamento.
Aqui o orgânico é reflexo do estado íntimo, foi o que eu comentei agora mesmo. A doença é o reflexo de como se lida com a vida. Isso vai ficar muito claro à medida em que eu fizer a exposição dos casos selecionados. Aqui é preciso aprender a interpretar. Eu estou aprendendo, né, com esse tempo de treinamento e com esses casos clínicos de agora, né? E já vislumbramos que a cura é o resultado da reordenação psicoafetiva e assumir posturas coerentes, né? Ou seja, um tratamento olhando por esse prisma do doente e não da doença apenas, é uma mudança da forma de ser da pessoa, da sua maneira de sentir, de reagir. Tá certo? É preciso que as pessoas se mudem. Muita gente quer um tratamento que tire a doença para ela continuar do mesmo jeito. Mas aquele mesmo jeito foi o que originou a doença. Então não convém voltar ao simples estado anterior. É preciso que haja um progresso, que haja um avanço no seu bem-estar e no seu grau de felicidade, de motivação, etc. Então, a proposta, a hipótese de trabalho é que os doentes, né, que as pessoas em geral, elas podem ser divididas em 5 grupos, né? O grupo resolvido, o residual, o estagnado, o progressivo e o complicado. Isso significa que esse paciente aqui, que vai para esse grupo resolvido, é aquela pessoa bastante saudável em sua vida, que não se deixa, não se mostra vulnerável às experiências, aos fatores de vida. Ela consegue lidar razoavelmente bem e resolve as questões, resolve as perdas, né? Não fica, digamos, carregando frustrações, decepções. Aquela pessoa saudável, que da forma que vem, ela assume o problema e já está encaminhando uma solução e já passa a viver de uma forma que ela aceita a circunstância e passa a lidar com ela de uma forma resolutiva. Infelizmente, não é o tipo mais comum, né? Nós temos o quê? Nós temos então o residual, já mais conhecido um pouco, né? Que é aquela pessoa que demora para resolver o problema, ou que resolve parcialmente, né? Demora, quando falo um pouco, 5 anos, 10 anos, tá? Aquelas, especialmente as perdas afetivas, né? Nós somos muito suscetíveis, muito vulneráveis às perdas afetivas. Então nós cultivamos essa frustração, esse vazio, essa dor durante muito tempo. Em muitos casos não há uma retomada da vida, mas nesse tipo aqui não. Ele consegue, depois desse tempo, ele consegue dar um encaminhamento, um recomeço, né? E já a vida flui novamente. Paralelamente, nós temos um outro critério, além dessa questão, que é o aproveitamento das oportunidades, né? Esse tipo aqui vai aproveitar muito bem as oportunidades. Em qualquer que seja o nível socioeconômico dele, ele vai aproveitar de forma a transformar aquela oportunidade num trabalho, numa profissão, e vai vivê-la com dignidade, com interesse, com motivação. Esse aqui também faz um aproveitamento razoável, né? Ele não tira leite das pedras como o outro, né? Mas ele também faz um aproveitamento razoável. Quando nós chegamos nesse grupo aqui, o estagnado, já começamos a ter problemas assim mais crônicos. Os problemas persistem, ou a pessoa ela repete atitudes doentias de uma forma intermitente. Ou seja, pode até estar em latência, mas de vez em quando ele comete aquele deslize.
E isso vai mostrando que há um estado íntimo crônico de desajuste, de desacerto. O progressivo é aquele que ele tende a piorar os problemas, ele tende a agravar. Então, se tem uma perda, uma frustração, aquilo, digamos, é comum ouvir uma coisa assim: a pessoa tem uma decepção amorosa, digamos assim, que é mais comum ouvir isso da parte das mulheres, infelizmente, né? E aí aquele sujeito que não presta, aquele sujeito que não foi correto, que não é decente, ela começa a generalizar. Então ela começa a achar que nenhum homem presta. Ela fez um progresso na doença. Tá certo? Ou então aquela pessoa que diante de uma oportunidade, ela não só não aproveita, como ela transforma aquilo numa coisa prejudicial. Ela sai, aquela questão, ela evolui de forma a trazer prejuízos para ela. E finalmente nós temos aqui o complicado, que é o tipo que tende a transformar a dificuldade, o conflito, a perda, num problema sem jeito, num problema tão grave que a vida começa a perder o sentido. Ela tem a sensação que com aquele problema, com aquela situação, a vida não faz sentido para ela mais, né? E as oportunidades são realmente desperdiçadas e transformadas em questões graves de prejuízo, seja financeiro, seja de relacionamento, né? Há uma perda, uma transformação grave no sentido de deteriorar as coisas que não a satisfazem ou que não corresponderam à sua expectativa. Então nós temos a hipótese que foi apresentada para a aprovação desse trabalho. Ela se baseia na existência desses 5 tipos de prognóstico. Eles estão descritos no livro Homeopatia e Saúde, mas de forma um pouco mais reduzida. Lá são apresentados 3 tipos, né? O resolvido, o residual e o outro grupo, que é um conjunto desses outros 3. Para a realização dessa pesquisa, foi necessário, foi conveniente discriminar melhor os 5 tipos. E apresentar como argumento que a forma como essa pessoa lida em sua vida já faz com que ela seja classificada num desses tipos prognósticos, fará com que ela reaja de forma semelhante por ocasião do tratamento da doença dela. Quem age de forma, digamos assim, estagnada, vai levar, quando a doença se instala, ela vai reagir dessa mesma forma, em geral. Embora, raros casos, a pessoa consiga fazer uma mudança mais evidente. Eu gostaria de saber se vocês está claro, se alguém tem alguma pergunta, tem algum comentário. Só um caladinho assim mesmo. Pois não, Rodrigo. Uma pessoa ela pode em alguns momentos ser residual e também em alguns momentos ela pode ser resolvida. Você pensou nessa possibilidade? Sim. De não ser um tipo único, assim, mas ela pode ter um tipo que predomina. Mas em alguns momentos ela pode ter também a predominância de outro. Pode sim. Dependendo da questão, né? É claro que com uma situação muito grave vai sempre tender a ter mais um, né? Tende a haver um predomínio, né? Ela tende a
digamos assim, a orbitar mais num determinado tipo, mas tem essas variações sim. Tá? Inclusive os casos que eu vou mostrar aqui do tipo estagnado, eles têm mostram uma estratificação. Entendeu? O paciente que está estagnado, mas está mais próximo do progressivo e um outro está bem aqui e o terceiro está mais para residual. Tá certo? Eu pergunto porque eu sou um paciente que tem câncer. E eu me enxerguei em alguns momentos residual, em alguns momentos eu me sinto resolvida. Em algumas situações da vida eu me vi progressiva também. Sim. Mas é claro que eu me vi mais no tipo mesmo. Mais alguém? Juliano, você fez esses estudos em cima de um grupo que você vem trabalhando atualmente ou na sua vida como médico como todo? E o tamanho desse grupo? Sim. Esse projeto ele foi apresentado em função da minha experiência profissional na homeopatia, né? Porque a gente trabalha muito e já tem algum tempo que a gente vem fazendo essa correlação entre o estado emocional e a doença de cada paciente. Isso é um tema que eu espero explorar mais com vocês em outra ocasião, porque eu acho de uma riqueza muito grande para a gente se entender melhor. Agora, essa amostra foi colhida com pacientes com câncer em Rio Branco, Acre, e eu entrevistei aproximadamente 45 pacientes, excluí 4 e o resto, digamos assim, tem bastante dados, mas para a análise nós restringimos a 15 pacientes. Eu fiz uma seleção de 15, que corresponde a 3 casos de cada grupo. Tá certo? Alguns foram selecionados no Hospital do Câncer, e outros foram no abrigo. Tem a Secretaria de Saúde lá do Acre, ela oferece um abrigo para os pacientes que moram no interior do estado, entendeu? E aí eu estive lá também e tive alguns pacientes encaminhados pelo grupo de cuidados paliativos do hospital e fiz entrevistas em domicílio. Bom, então vamos em frente. Então, o que eu disse para vocês, o grupo resolvido tem essas características aqui já mencionadas, né? Tá? E agora é bom a gente ver isso aqui, ó, que é o tipo de doença que esse paciente, ele pode ter câncer. Apesar de tudo isso aqui, ele pode ter câncer, porque às vezes a luta é muito grande, né? A pessoa enfrenta, tem uma postura muito saudável, mas isso tem um custo, né? Mas esses pacientes têm uma chance muito grande de se curar, de responder bem ao tratamento. O segundo grupo, residual, ele já tem uma somatização branda e ou reversível. A doença aparece contida, encapsulada ou com estadiamento limitado. A cura parece ser provável. O tratamento tem uma chance, né, de curar, mas ele não tem aquela mesma segurança que teria como tem o grupo resolvido. O grupo estagnado já tem uma tendência a ter doenças de média gravidade. A doença tem recidiva ou é intermitente e a cura é interrogada. O quarto tipo, progressivo, a lesão já surge, né? Opa, calma. A lesão já surge grave ou crônica e com a tendência a piorar espontaneamente, tá? E a cura é ainda mais interrogada, é mais duvidosa, além do que parece que isso aqui teria a ver com a agravação terapêutica.
Gravação terapêutica é um fenômeno já estudado em várias ocasiões, em várias doenças, né? Especialmente as doenças infecciosas, algumas doenças infecciosas e algumas doenças psiquiátricas. E finalmente, essa aqui é o caso que a doença já surge complicada, as sequelas são frequentes e a cura é remota. O paciente que já surge, por exemplo, quando faz o diagnóstico, ele já tem um câncer com metástase, sabe? E às vezes já faz o diagnóstico e o quadro dele é inoperável. Tá? Aquela pessoa que faz uma fratura, enquanto na maioria dos casos é uma fratura simples, no caso dele é uma fratura exposta. Né? O AVC não é um AVC simples, o derrame não é simples, ele já vem com alguma complicação. Tá bem? Bom, o primeiro grupo é o grupo dos pacientes do tipo complicado. Tá bom de ler, gente? Tá? Nós temos 3 pacientes, tá? Temos a FSA, a IO e o SFM. A SFO é uma história de uma infância muito sofrida, pai alcoólatra, colocava os filhos para fora de casa, todo mundo, ele ficava sozinho em casa, separaram, os pais separaram, depois voltaram e foi uma infância que a gente pode considerar com tranquilidade uma infância traumática. Ela tem 40 e poucos anos de idade e ela tem uma história que as trompas dela se fecharam algum tempo depois que ela teve uma filha e essa filha nasceu com paralisia dos membros superiores. Então a história é assim, contando pela ordem. Ela teve uma filha, a primeira filha, e ela nasceu com paralisia dos braços. Né? E ela dizia assim que era tão ruim que ela achava que ia enlouquecer. A criança, com um pouquinho mais que se desenvolveu, ela dizia assim para a mãe e para as pessoas: mas eu sobrevivi. Então a criança a ajudou a entender melhor, a absorver aquela experiência, né? Mas de qualquer forma houve uma evolução em que as trompas dela se fecharam. Ela disse assim: o médico falou que as minhas trompas se fecharam, né? A gente sabe, com um pouquinho mais de isenção, com um pouquinho de psicologia, um pouquinho de homeopatia, a gente sabe que ela fechou as próprias trompas, né? Então isso já mostra uma forma muito ruim de lidar com uma experiência. Não é só a dor que ela teve e achava que ia enlouquecer. Ela tomou, digamos assim, uma atitude existencial que afetou o seu organismo. Tá certo? Isso mostra uma tendência a transformar uma dificuldade, um conflito, um desafio em um prejuízo grave, né? Então, ela tem uma atitude também de minimizar um prejuízo que ela teve de uma locadora que ela montou, fechou a firma, e então, de uma forma em geral, ela reitera que vai se curar. Ela tem um câncer de mama com metástases, a quimioterapia já foi suspensa, mas ela reitera que vai se curar. Ela diz e repete, sabe, que está ali de passagem, porque ela vai se curar, né? Mas ela tinha metástases nos pulmões, no fígado, no couro cabeludo. Então assim, ela estava completamente, não tinha mais o que fazer, a oncologia passou para os cuidados paliativos. Ela faleceu aproximadamente 20 dias depois da entrevista. Se eu for falar os 15 casos para vocês, eu acho que vai ficar muito cansativo, tá? Eu vou selecionar um paciente de cada tipo.
Tá? Então, essa paciente aqui, nós vamos considerar que ela exemplifica bem o tipo complicado. Tá? Ou seja, a pessoa que diante de uma experiência difícil, dolorosa, adversa, ela não só lida muito mal, com muito sofrimento, como também ela faz uma somatização ruim, né? Ela faz uma somatização grave. A pessoa que, como ela, tinha muita vontade de ter filhos, ela fala sobre isso, porque foi tão difícil, porque ela descreve como ela sonhava com a filha, e ela chega nesse ponto de fechar a sua fábrica de filhos, é uma reação extrema diante de uma coisa que a movia, né, que a preenchia muito. Tá certo? O prejuízo na empresa deve ter sido muito significativo, mas nessa altura da entrevista ela já estava, digamos assim, era quase um delírio essa idealização que ela fazia, achando que tudo não tinha muita importância, tudo não tinha muito peso, e que o que importava é que ela realmente estava prestes a ficar curada. Nós vamos agora então para o tipo progressivo, e eu vou escolher esse caso aqui, o Fábio, porque é uma das histórias mais difíceis que eu peguei desse período, nessa amostra, porque ele, além de ter tido uma infância muito sofrida, o pai morreu quando ele era pequeno, ele não se lembra do pai, tinha 8 irmãos, e a principal realização pessoal dele foi que ele trabalhou 5 anos para comprar a casa que ele tem. Mas o pior foi que a esposa o abandonou de repente com outro homem. E quem deu mais detalhes sobre isso foi a atual esposa. Tá? Eu tive 2 entrevistas, uma só com ele e uma com ambos. E ela disse que ele ia para a porta da casa dela e implorava para ela voltar para casa e dormia na beira da casa dela. Eu acho que é uma coisa assim tão ruim, é tão assim, uma perda tão grande do sujeito, né, da sua dignidade, chega a ser patético, né, o que ele fez com ele mesmo, de se expor dessa maneira, né. Mas 4 anos depois ele se casou de novo e, apesar disso, teve uma recaída com drogas, é o crack, que ele já tinha tido antes, quando ele estava com a primeira esposa. E antigamente ele bebia muito. Então ele teve alcoolismo, teve dependência de crack e essa segunda esposa o ajudou muito, o tirou das drogas, às custas de muita oração, de muita irmandade, né? Mas aqui tem 2 pontos muito importantes, que é a forma como ele lida com essa perda, né? Ele revela uma pobreza de autoestima, né, imensa, um déficit de autoestima muito grande. E, apesar da oportunidade de ter uma esposa que aceita com todas essas condições, com todo esse passado, ele não consegue manter uma família, não consegue honrar, né, essa família e acaba tendo uma recaída nas drogas. Além disso, uma pessoa que apresenta como principal realização ter a casa própria, apesar de que para uma camada da população isso é realmente uma coisa muito significativa, nós temos que admitir que é pouco para o prazer da pessoa, do sujeito, como tendo a sua realização pessoal, né? Ter a casa própria parece ser uma coisa que nos dê alguma alegria, nos dê mais tranquilidade, segurança, mas
não gera uma realização pessoal, como nós vamos ver em outros pacientes. Tá certo? Então, esse paciente aqui, ele estava com um quadro de muita debilidade ele faleceu poucos dias depois da entrevista. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta em relação a esses dois pacientes que eu apresentei até agora? Eu não percebi se você disse o que desenvolveu, né? Qual parte do corpo dele foi afetada? Esse paciente aqui, todos esses 3 pacientes desse grupo, eles tiveram hepatocarcinoma, câncer do fígado. Tá? E foi uma coincidência. Esse foi abandonado pela esposa, mas ele sabia onde ela estava e foi atrás. Esse aqui foi abandonado pela esposa, que fugiu e deixou ele com 2 filhos, mas ele não sabia do paradeiro dela. E esse aqui foi traído sucessivamente pela esposa, cansou dessa história, armou um flagrante e a matou. Cumpriu pena de 1 ano. Eu acho que todos eles estavam em estado orgânico muito ruim. Esse paciente aqui também estava muito debilitado, estava caquético, não seja caquético, aquele estado de emagrecimento acentuado, de fraqueza, né? Tá? Gilberto, tem um copinho de água aí para você. Obrigado. Mais alguma coisa em relação a esses 2 casos? Esses 2 tipos? É uma coincidência no progressivo, porque os casos são iguais, assim, parecidos, de traição, e eles terem tido a mesma doença. Eu fui selecionando os pacientes de cada tipo, baseado na história de vida, com coisas mais marcantes, né? Sabe? E depois que eu selecionei aqui, eu vi que eles tinham esses traços em comum. Entendeu? De qualquer forma, eu pretendia compará-los depois, né? Porque eu me lembrava que tinha 2 pacientes que tinham passado por essa experiência de serem abandonados. Né? Sim. Então, eu posso dizer que certas doenças estão ligadas a certos tipos de sentimentos e acontecimentos? Eu acho que é uma dedução um pouco arriscada. Né? Não faria esse tipo de conclusão, não. Entendeu? Porque aí vai envolver o uso de drogas, alcoolismo, né? Talvez um conjunto de fatores, aí sim você pode dizer que favoreça o aparecimento, né? Um conjunto de fatores ligados a alguns sentimentos característicos desses fatores, Gilberto? Talvez sim, né? A Juranda está me lembrando aqui que essas histórias, elas foram obtidas através de um questionário, sabe? Eu comecei a fazer a pesquisa com 17 questões e fui enxugando, fiquei com 9. E vocês já viram que tem 2 que são fundamentais, que é como a pessoa lidou com a sua principal oportunidade de vida e como ela reagiu ao maior conflito, maior dificuldade que ela enfrentou. Pois não. Tem muitas questões, assim, mais ou menos quanto tempo você gastava em cada entrevista e qual que era a sua forma de abordar, porque é uma situação muito delicada, né? Essas pessoas já estão numa situação muito avançada da doença. Sim. Para mim é importante. Tá, a entrevista durava de 1 hora a 1h30, às vezes mais. Tá? E a entrevista era digitada. Não gravei as entrevistas. Porque pelo fato de trabalhar na homeopatia há muito tempo, digitando automaticamente, né,
eu aprendi a digitar sem olhar no teclado. Então você está falando comigo, eu estou digitando. Tá? E você fala e eu continuo digitando. Né? Depois eu faço uma correção de alguns erros, né, que acontecem nessa digitação. Os pacientes foram encaminhados tanto pelo hospital, pela oncologia, como pelos cuidados paliativos e pelo pessoal do abrigo. Certo? Eu tive pelo menos esses 4 casos que eu excluí, foi mais por falta de interesse da pessoa de participar, entendeu? Ou porque eu quis fazer, digamos, depois, eu atendi um rapaz que era um caso até bem interessante, ele com a esposa. Aí eu falei com ele, depois, ó, eu preciso conversar só com você, porque ele tinha cumprido uma pena, ele cometeu um delito, sabe, e cumpriu pena no presídio. Isso não ficou claro, eu precisava entender melhor, sabe? E como ele não se dispôs, é um exemplo por que eu excluí esses casos. Tá? Juliana, quais os pontos comuns que você identificou nesses 3 pacientes, por exemplo, você identifica ainda na evolução dos quadros, que você possa falar, não, esse ponto é comum nos pacientes que acomete da doença? Eu penso, agora é uma suposição, né, é uma hipótese dentro dessa grande hipótese, que uma esposa não abandona um sujeito de graça, porque não gosta mais da barba dele, do penteado, entendeu? Ele deve, né, você ter um marido que é viciado em crack, que é alcoólatra, esse aqui também, aqui, ganhava bem, parou de beber, depois que ele teve esse problema com a mulher, ele voltou a beber, sabe? Então, assim, eu digo que a esposa de um alcoólatra é uma grande heroína, né? Porque o cara, ele é casado com a bebida, e ela faz parte dessa... Pode fazer parte ou não, se ela quiser, dentro dessas condições, entendeu? Ou seja, que eles não estão, a perda no casamento, a perda da vida familiar, provavelmente há uma grande responsabilidade deles. Tá certo? Ok, obrigado. Uma curiosidade. O senhor falou que o senhor fez essa pesquisa, mas numa classe social mais baixa. São pessoas com poucos recursos. Não obrigatoriamente. Vamos voltar aqui. A IOS, ela era empresária. Só trabalhou quando o filho completou 12 anos. Até os 12 anos ela ficou por conta de cuidar da casa e dos filhos. Quando ela completou 12 anos, ela montou uma empresa e estava bem sucedida. Só que aí ela se envolveu em 2 casos extraconjugais. Um não teve muita repercussão. O segundo foi muito complicado para ela. Certo? Aqui, esse sujeito aqui sim, mas nós temos aqui, esse sujeito era funcionário público, ele montou uma empresa, comprou a empresa na qual trabalhava como vendedor, foi funcionário público, viajava muito, ele conta que ele já conhecia vários estados brasileiros, que ele viajava a trabalho, inclusive 3 países, né, que ele visitou também. Então era um sujeito com uma certa condição socioeconômica e cultural. Tá bem? Então o estagnado, eu escolhi essa pessoa que é a TGO, porque ela teve uma infância, ela foi adotada e foi rejeitada pela família, foi maltratada mesmo. Não foi só uma negligência, ela foi rejeitada ostensivamente.
ela se casou cedo. O primeiro marido era sádico, forçava a ter relações com violência, e ela acabou furando ele com 27 tesouradas. Mas ele não morreu, né? Diz ela que ele foi assassinado depois pela outra esposa, porque ela não suportou. O maior problema foi aqui que ela se casou. Na mão? Hein? Só namorava com a tesoura na mão. Ela teve um segundo casamento. Ela teve 3 filhos no primeiro. Com o segundo ela teve gêmeos, né? Teve gêmeas, ela tinha 5 filhas, e esse segundo marido abusou de uma das filhas do primeiro casamento. E ela teve uma atitude muito corajosa de denunciá-lo, mas ele fugiu. E ela ficou sozinha com essas 5 crianças. E ela tinha amputado o braço por causa do sarcoma, né, que é um tipo de câncer. E ela estava muito bem agora, porque ela se sentia amada e cuidada pelas pessoas. Depois que ela Essa teve correlação, pessoa amada, cuidada, evita doença? Você tem... Eu acho que é uma Fator proteção. É uma proteção muito significativa. Quem foi amado na infância, ou foi compreendido e apoiado na sua adolescência, tem um fator de proteção muito importante. Eu estou agilizando um pouquinho por causa do tempo. Aqui o residual já é aquele paciente que teve problema, mas resolveu, né? Como essa paciente aqui, a AOS, e ela teve um problema muito sério aos 19 anos, 18, 19 anos, ela e um primo estavam apaixonados um pelo outro, e a família não permitiu, porque eles eram primos, né? E ela sofreu demais com isso. Ela disse que ficou deitada 10 meses em posição fetal. Tá? Mas conseguiu mudar de cidade, casou-se com outra pessoa, teve 2 filhos, ascendeu profissionalmente, né? E lidou muito tempo com um marido tendo um caso extraconjugal, parece que não tinha significado, ela perdoou, depois ele teve outro, aí sim, foi mais complicado, porque ela já estava em tratamento de câncer, ele não deu nenhum apoio, ela acabou se separando dele porque os filhos também alertaram que não queriam que ela continuasse no casamento. Ela disse que viveu com o marido, que ela não viveu com o primo. Ela é espírita e acha que doença é resgate e a cura é merecimento. É interessante que nesse grupo aqui já acontece um outro fator muito, eu acho que tem muito significado, do residual e do resolvido, que é a pessoa olhar algum lado positivo, ver a coisa por um ângulo positivo, né? Ela fala aqui que a mama agora nessa idade já era enfeite, então ela tem câncer, não tem problema, né? E é interessante porque ela se casou com um rapaz mais novo do que ela, se não me engano, 14 anos. Ela fez o câncer, fez a cirurgia radical. Quando eu a entrevistei, ela tinha recém colocado a prótese, sabe? E tinha arrumado um namorado. Também bem mais novo do que ela. Então não sei se isso é vantagem ou se ela está repetindo, né, a mesma história. Exemplo de caso resolvido. Esse paciente aqui tem mais de 80 anos, 82 anos por aí, e quando ele tinha 18 anos o pai faleceu. E ele se casou aos 25. Nesse período aí, durante muito tempo, ele sustentou a família dele, a mãe com os irmãos, né, com 6 irmãos. Ele trabalhava dia e noite para que ninguém passasse fome na casa dele. Foi bem sucedido profissionalmente, vendia coisas na rua. Ele dizia que desonra é roubar.
e acabou se tornando o homem de confiança do patrão da empresa. O patrão tinha gado, né, ou vendia com muita frequência para o matadouro, e era ele quem administrava essa atividade da empresa. Ele é casado há 55 anos, comprou um sítio, fez um câncer de próstata, foi tratado com cirurgia e radioterapia, havia já 3 anos e 4 meses. E ele ficou com uma proctite com sangramento, que é uma sequela da radioterapia, ou seja, ele tem uma inflamação no reto, né, e de vez em quando ele sangra, tá? O que é muito interessante, porque ele tem uma vida de muita luta, de muita... Então, uma coisa que chama a atenção nesse grupo aqui é a solidariedade. Essas pessoas aqui, esses pacientes, eles tiveram postura solidária com a família, com alguém em casa, sabe? E isso não é uma solidariedade simples, de você fazer uma tarefa uma vez por semana, que você vai e faz aquele... Né? Não é. É você assumir os encargos de cuidar de alguém, de cuidar de uma família, e ele fez isso. Os outros pacientes, de alguma forma, também têm gestos assim de grandeza, né? nesse patamar. Tá certo? Então, o que chama a atenção é que as pessoas que tiveram Cancela? Agora não. Obrigado. Pacientes que tiveram a doença se enquadraram nesse perfil, né, no tipo complicado, são aquelas pessoas que transformaram a sua vida numa coisa ruim. Os problemas foram devastadores, né? Deixaram sequelas existenciais. Isso vai diminuindo até chegar no ponto dessas pessoas que transformam um cataclismo familiar numa oportunidade de dedicação, de trabalho, de assumir o cuidado dos outros e de agir com solidariedade. Então, assim, na verdade, o que chama a atenção é que nós não temos, digamos assim, uma receita de como fazer, né? Qual que é o que distingue as pessoas entre si, nesses tipos? Na verdade, é uma forma, digamos, em que a pessoa lida com as dificuldades, os conflitos, ou aproveita as oportunidades, enquanto que outros, né, tendem a considerar os problemas como sendo extremamente difíceis ou até mesmo inaceitáveis, né? Por exemplo, esse paciente aqui, ele o pai dele não deixou ele fazer um curso de aeronáutica que ele queria. Embaixo. FC3. Que? Não. Outro? É. Progressivo. Aqui? Não, né? É isso. O pai não deixou ele fazer um curso de aeronáutica porque na época que ele foi aprovado na seleção, caiu um avião lá na região. Sabe? Então o pai não deixou. O que ele fez? Disse, então não vou estudar mais. Isso é pirraça. Certo? Então, já que você não deixou fazer o curso, eu não vou estudar mais. Ele era motorista, já era motorista na época. Já sabia dirigir, já tinha carteira, então foi ser motorista.
e foi motorista durante 50 anos. Né? Motorista durante 50 anos. Exatamente. Só que nessa revolta, então, uma coisa que caracteriza esses grupos, é um grupo complicado, né, é a revolta. Isso não serve. Essa filha que eu queria muito, ela tem um problema, então não me serve. Não dou conta de lidar com isso. Tá certo? E ele também. Com essa frustração, ele não deu conta e reage dessa forma. Né? Com rebeldia, com pirraça. Porque você está